Lucas 19, versículo 29 e 31. Podemos ler? Podemos. A palavra de Deus diz assim, ó. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vá até a aldeia que fica ali adiante, e, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder que opera nas nossas vidas, Pai. E te pedimos que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas nessa noite, Pai. Derrama da tua unção, derrama da tua presença, Pai. Derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra e consagramos esse lugar ao teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor possa fazer da tua obra em nosso meio. E Deus querido, apresentamos diante de ti a vida do meu irmão, a vida da família do meu irmão que aqui está, assim como a vida do Jurandir, da Laís, da Maria Aparecida, do Vanderlei, da Rita, do Valdinei, da família Miranda, Rodrigues e Pimentel, que nós lembramos diuturnamente, pedindo cura, salvação, graça e misericórdia sobre essas vidas. Amém. Nós cremos, Pai, que existe uma obra sua que está sendo feita nesse lugar, e nós te pedimos, Senhor, trabalha no nosso meio, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Queridos, domingo o pastor Roberto esteve aqui conosco e pregou a palavra de Deus em cima justamente desse texto. Naturalmente que ele leu mais versos do que eu, e ao final do culto eu perguntei ao pastor Roberto: pastor, o senhor pregou essa palavra e foi uma palavra que falou muito ao meu coração, e será que eu estaria em pecado se eu quarta-feira pregasse esse mesmo texto que o senhor pregou? Ele me falou que não, e que eu estava liberado para fazer isso, e até me contou uma história que eu queria compartilhar com os irmãos, que anos e anos atrás, há muito tempo, Alexandre nem frequentava ainda, o presbitério da Igreja de Nova Vida era toda segunda-feira, e nesse presbitério o bispo Roberto Macaster pregava e dividia uma palavra com os pastores. E os pastores que lá estavam, naquela época não existia, como hoje em dia, internet, redes sociais e tudo mais, os pastores que lá estavam não só copiavam o verso que ele leu, como o texto que ele leu, tal qual a mensagem que ele fez, iam para as igrejas e pregavam a mesma mensagem que ele tinha dito naquele dia. Então, dos males os menores, eu não estou tão ruim assim, porque afinal de contas a palavra que o pastor ministrou ao meu coração trouxe algumas coisas muito especial para mim e para você. Eu não sei se você esteve aqui domingo pela manhã. Você esteve aqui domingo pela manhã? Então vocês vão ver algumas semelhanças, porém o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando de maneira diferente na ministração da palavra, e eu tenho como certo que algo de diferenciado ele trará para as nossas vidas nessa noite. E no texto aqui, que é colocado em prática na leitura, existem umas situações que estavam acontecendo. Que situação é essa? A situação da Páscoa, onde nós estamos nessa semana que está transcorrendo. Eu posso ouvir um amém por conta disso? E nessa semana da Páscoa, existe algo que você sabe que acontece durante esse período. Dentre eles, Jesus Cristo adentra Jerusalém. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Glória. Jesus, ele é crucificado nesse meio termo, e você dá um aleluia aí no seu lugar. Mas no fim dessa semana, acontece o milagre da ressurreição de Jesus Cristo. Acontece o milagre da ressurreição do Cristo poderoso, que eu e que você servimos. E o pastor Roberto liberou uma palavra aqui para mim, para a sua vida, que tem acontecido, pelo menos comigo, durante essa semana aqui. No domingo, ele estava aqui ministrando a palavra de Deus, dando uma palavra de bênção para a sua vida. E ele avisou a mim e a você que algo poderia acontecer durante a semana, que poderia mudar e causar um certo destempero durante a semana. E nessa quarta-feira que aqui você está, de repente, você chegou aqui
aqui passando justamente por esse momento de prova, passando por esse momento de tribulação, tal qual Jesus Cristo foi naqueles dias. Mas, queridos, pode erguer as suas mãos aos céus aí e começar a dar glória, porque até o fim de semana essa situação vai ser mudada e a salvação de Cristo vai chegar na sua casa. Porque, queridos, mantém sua mão aí no alto e vai glorificando o nome do Senhor, porque o Deus a quem você serve, Ele te coloca na prova. Você pode dar uma glória, mas nesses 7 dias que tem uma semana, o telefone pode tocar e a sua história pode ser mudada, aquela porta pode ser aberta. Queridos, 7 dias para o Deus a quem você serve é uma eternidade de tempo, e ainda tem quinta, sexta, sábado e domingo para algo de sobrenatural acontecer na sua vida. E eu creio que de hoje para frente existem coisas reservadas para a sua vida que vão acontecer e que vão ser desprendidas no reino celestial e que vai chegar até você. Eu não sei quem crê nessa palavra, mas aqueles que creem, erga suas mãos aos céus, e como nós dizemos no começo, dá um aleluia aí, enquanto o outro vai dando glória, enquanto você vai dando glória, o outro vai dando aleluia, e histórias são transformadas dessa maneira. Ah, querido, você que pode, aplaude o Deus a quem você serve, porque tem quinta, sexta e sábado e domingo, queridos. 4 dias ainda para Deus operar o milagre e mudar essa situação na qual você está vivendo. E, contudo, nesse texto existem algumas coisas que acontecem que chamaram bastante a minha atenção. Você vê que nesse texto existem alguns personagens, Beck. Você, como doutor advogado, trabalha nas linhas, nas entrelinhas e nas linhas minúsculas. E nesse texto, teve um personagem que chamou a minha atenção e que eu me identifiquei com ele. E eu queria abrir meu coração, e desde já eu já peço a graça e a misericórdia de Jesus Cristo sobre a minha vida. Porque olhando o texto, tem Jesus Cristo no texto. Eu olhei para Jesus Cristo e falei, não é demais para mim ser Jesus Cristo. Ele manda 2 discípulos irem falar, alguns dizem que foi Pedro e João. Eu falei, Pedro e João também está demais para mim. E aí na história sobrou quem? O raio do jumentinho. E aí quando eu olhei para aquela criatura de Deus que estava ali, eu falei, cara, eu não estou entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, não. Eu até comentei também com o pastor Roberto ao final do culto. Eu falei, meu Deus do céu, eu me vi todo na vida daquele jumentinho. Falei, pastor, não sei o que Deus está falando comigo, não. Natural que eu sei que Deus está falando comigo, né? Né? Eu já entendi ali, porém, de início, eu fiquei até um pouco ofendido, confesso. Falei, pô, logo o jumento, eu olhei assim, falei, pô, me identifiquei com o jumento. Lembrei até aquele lá do Shrek, vocês já viram o Shrek? Que tem um jumentinho todo fofo, todo bonitinho. Falei, não tô tão mal assim, porque ainda tem um jumentinho que salva lá do Shrek. E aí, quando eu olhei para a palavra de Deus, eu falei, meu Deus do céu, existe uma semelhança grande entre eu e essa criatura. Estou falando de mim, doutor advogado? Amém, o senhor, por favor, depois não... Depois o senhor conversa comigo e vê aí. Porque, queridos, eu olhei para a situação daquele bichinho que ali estava, e entenda bem que a história ela vai transcorrendo, e deixa eu fazer algumas elucidações aqui acerca do que acontece. Jesus Cristo ele está ali na entrada da cidade chamada Jerusalém, e existe uma profecia que precisa ser cumprida, na qual Jesus Cristo ele adentra sobre aquele jumentinho montado numa cidade, a saber, a cidade de Jerusalém. Então Jesus Cristo ele conversa com os seus discípulos e dá uma direção para aqueles homens. Fala assim, olha, vocês vão chegar em determinado lugar e lá vocês vão encontrar uma jumentinha, junto dessa jumentinha está o filho dela. Esse texto ele se repete em Mateus, Marcos, Lucas, João. Então você consegue ter uma riqueza de detalhes acerca de como essa situação se desenrolou naquela trama. E Jesus Cristo falou, olha, vai até lá e pega aquele bichinho que está amarrado, aquela criatura que está amarrado junto com o seu filho do lado, e me faça um favor, desamarre ele. E se alguém chegar e começar a fazer alguns questionamentos, você diga, olha, o meu senhor está pedindo que eu viesse aqui pegar e assim eu o farei. Então, ao pegar aquela criatura, eles retiram as suas capas, colocam sobre aquela pequena e dócil criatura, e então Jesus Cristo monta nele, adentra na cidade prometida, na terra ali de Jerusalém, e ao adentrar na cidade, quase que eu me enrolo, ao adentrar na cidade, o povo então olha para aquilo que está acontecendo, e você conhece a história melhor do que eu. Eles começam a dizer, aleluia, hosana, bendito é o rei
que vem em nome do Senhor. Eles começam ali a glorificar aquele Deus que ali está montado naquele animal. Então, queridos, eu quero te convidar a olhar para esse irmão que está aí do seu lado com todo amor e carinho e falar: querido, você foi escolhido por Deus. Amém. Glória a Deus. Não sei por qual motivo, se é pelos seus olhos azuis, se é por essa pele conservada, mas, queridos, algum motivo aconteceu que Deus olhou para você determinado dia e mandou alguém na sua direção para que o Evangelho fosse pregado. E, queridos, pode ser, eu não sei como foi que aconteceu na sua situação, mas eu posso falar de mim. Eu estava passando por situações onde eu estava amarrado, onde eu estava ali colocado dentro de um cativeiro, se assim eu posso dizer. E aqueles homens, quando chegam na presença daquela criatura, a primeira coisa que eles começam é a desatar os nós que estão prendendo aquele ser que está ali preso, aquele ser que está ali colocado debaixo de um determinado lugar, sem ter o que fazer e sem ter um propósito, queridos. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei quais são as amarras que tem prendido a sua vida, eu não sei quem é que tem te tirado do propósito onde Deus te colocou, mas existe algo reservado da parte de Deus para a sua vida, que consiste em te colocar solto novamente nessa situação onde você está. Porque, queridos, Deus não quer que você fique preso, Deus não quer você num cativeiro, Deus não quer você amarrado sem propósito, e Deus mandou alguém aqui na sua direção, e pode ser esse irmão que está aí do seu lado. Então segura na mão desse crente e vai dando uma palavra falando: crente, deixa eu desamarrar esse nó, seja liberto, seja solto em nome de Jesus Cristo, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu para ficar preso, você não nasceu para ser escravo de nada, você nasceu para servir a um rei que tem um propósito na sua vida. Então bata na palma do seu irmão e fala assim: meu irmão, existe um propósito sobre a sua vida, e nessa noite ser quebrada toda amarra em nome de Jesus sobre a sua vida, porque um rei quer falar contigo hoje, querido. Aplaude esse Deus, porque existe um rei que quer falar contigo, querido. Existe um rei que mandou te buscar aonde você estava, e você estava lá perdido, largado, sem propósito, mas já está melhorando um pouquinho já o glória nessa noite, porque você descobriu que alguém chegou para cortar aquele laço, aquela amarra que estava te prendendo, e que você estava olhando: o que eu estou fazendo aqui? Amém, Jesus. O que é que eu estou fazendo aqui? Queridos, entenda bem que o propósito não é ficar amarrado, queridos. O propósito não é ficar ali preso debaixo de uma situação onde você não tem o que fazer, queridos. Existe um propósito sobre a sua vida, que é cumprir a funcionalidade de filho que você tem. Existe um propósito depositado sobre a sua vida, que é colocar em prática aquilo que o Rei Todo-Poderoso colocou sobre a sua vida, que é espalhar a semente do Evangelho, que é colocar em prática aquilo que Deus confiou na sua vida. E existiam promessas que precisavam ser cumpridas naquele dia, e que dependia daquele cidadão, daquele sujeito, daquela criatura que estava ali amarrada, queridos. E aquela promessa que havia sido feita, aquela profecia que havia sido dada, já havia sido esquecida por muitos que ali estavam naquela cidade. As pessoas já não se lembravam mais que existiria um Messias, que viria de tal maneira, e a promessa, ela estava atrelada ao Rei Jesus Cristo, e aquela criatura que estava ali amarrada. Porém, a promessa já havia sido esquecida por muitos, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite, não guiado pelo acaso, para lembrar que existem promessas sobre a sua vida, que existem coisas que Deus falou e de repente você já até esqueceu, passado o tempo que aquilo foi colocado para trás. Mas essas promessas, elas dependem apenas de duas pessoas. Uma delas é o Senhor Jesus Cristo, que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E você pode dar um glória aí no seu lugar, e essa promessa depende de uma segunda pessoa, e eu já te digo quem é. Depende de você, querido. Depende de você se colocar debaixo da vontade de Deus. Depende de você fazer aquilo que Deus confiou na sua vida. Porque, queridos, aquela criatura podia empacar. Amém, Jesus. Sim ou não? Sim. Com todo amor e carinho, e muita calma e misericórdia, olha para esse queridão que está do seu lado,
Você está empacado, né? Pode dar um coice. Você está paradão na sua vida, querido? Querido, é tempo de você começar a andar, querido. Porque vieram te buscar, querido. Aleluia. Falando, olha, o rei precisa que você faça algo para ele. Verdade. Aleluia. E aí, de repente, você olha e pergunta assim, eu? Que nem aquele outro que falava, você vê que eu gosto do professor Raimundo, né? É eu? Como é que... Esqueci o nome dele. Da Capitinga. Capitinga, o Nerso da Capitinga falava assim, é eu? Mas peraí, o rei quer falar com quem? Comigo? Mas o que o rei pode querer comigo, meu Deus do céu? Existe aí, a gente vê, existe um quadro aí que é pintado, que a gente vê aí nos museus de Dom Pedro, né, proclamando a República, montado num cavalo branco. Já viu o cavalo dele? Cavalo bonito, pomposo, sei lá como é que é o nome, deve ser o que? Manga larga? Tem manga larga, não tem? Os cavalos que chamam assim? Doutor advogado que conhece advogado aqui, conhece cavalos, tem aras e tudo mais. A gente pensa, meu Deus do céu, cadê aquele marcha larga? Um jumentinho, logo eu? Um jumentinho? Sem nada para oferecer? Queridos. Entenda que de vez em quando, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, né? Amém. De vez em quando Deus escolhe, não a mim, mas a você, esse irmão que está aí do seu lado, e você pensa assim, mas logo eu? Com todas essas minhas debilidades, com todos esses meus problemas, entenda bem, queridos, que dentro da situação que regia naquela época, o jumentinho, se assim eu posso dizer, ele era considerado um animal impuro. Um animal que, como dizia a lei, ele se caracterizava por não servir para muita coisa. Quem olhava para ele via, um jumentinho, um burrinho, não serve para nada. Por quê? Porque lá na lei diz que animal que rumina não pode entrar na terra. Diz que animal que tem o casco fendido nos seus pés também não pode entrar na terra. É um animal, como eu disse, impuro. Então ele não servia para muita coisa. Ele não servia para quase nada, queridos. Mas entenda que um rei um dia olhou para aquele animal, para aquela criatura, e resolveu dar um propósito para a vida daquele. Deus um dia olhou para aquela situação e falou, olha, ele é impuro sim, mas eu vou justificá-lo. Olha, ele não serve para muita coisa não, mas a partir do momento que eu começar a operar na vida dele, ele vai ser lembrado em verso e prosa, não só em um evangelho, mas em 1, em 2, em 3, em 4. A história dele vai estar perpetuada, e todos aqueles que lerem o evangelho em determinado momento vai ter que passar por aquela situação onde o rei escolheu um impuro para ser usado, onde o rei escolheu um impuro para cumprir aquela profecia, onde o rei olhou para a impureza e falou, aí existe ouro, aí existe valor, basta que eu entre nessa vida e comece a fazer algo. Entenda, queridos, que eu não tenho muito valor e eu posso ouvir um misericórdia por conta disso. Você também não tem muito valor e você dá aleluia aí no seu lugar, mas a partir do momento que Jesus Cristo resiste e consegue fazer uma obra na sua vida, a sua história fica marcada não por aquilo que você é, mas por aquilo que o rei fez na sua vida. Então vai erguendo as suas mãos aí para o alto, porque o rei te escolheu um determinado dia, apesar de você ser impuro, apesar de você ser sujo, apesar de olharem e falarem, olha, não serve para muita coisa não. Existe um rei que falou, eu vou usar esse aí mesmo, eu vou usar essa aí mesmo. E querido, vai abrindo a sua boca aí, dando glória, querido, que quando você dá glória, o outro dá aleluia, porque existe um rei que mesmo você sendo impuro e indigno, resolveu dar um propósito e te usar para uma coisa. E isso, querido, é mistério que eu não entendo, que você não entende. Só quem entende é um Pai de amor e soberano que vive nos altos céus e que se levantou do trono e resolveu olhar para a sua vida com um olhar de amor e com um olhar de compaixão, dizendo, olha, não tem valor para os homens, mas eu vejo de maneira diferente. Deus, aplaude esse Deus, porque verdadeiramente Ele é digno. E a história vai falando que eles
desamarram e começam a colocar a capa, a vestimenta que eles têm sobre aquele animal que é indigno, sobre aquele impuro que ali está. Eu já tive a oportunidade de, algumas vezes aqui na quarta-feira, pregar acerca, já falei ao seu coração, acerca da simbologia que existia na capa naquela época. Já contei a história, por exemplo, do cego que estava à beira do caminho, que portava uma capa, e que ele começou naquele momento a fazer um verdadeiro estardalhaço, chamando a atenção de Jesus, vociferando: Jesus, filho de Davi. E as pessoas falavam para aquele homem assim: rapaz, para de gritar, rapaz. Para de ficar aí fazendo algazarra, enchendo a paciência aqui do mestre. E cada vez que alguém gritava e falava alguma coisa, aí que ele fazia mais bagunça ainda, queridos. Porque a palavra de Deus nos garante que aquele homem, ele estava sentado fora da cidade e portava uma capa sobre a vida dele. Aquela capa que ele portava naquela época era uma simbologia. Repita comigo: simbologia. De que? Você me pergunta. Quando eu falo aqui vez após vezes, que você abra sua Bíblia de papel, você já me ouviu falando isso? Sim ou não? Eu sempre explico que existe um símbolo quando você traz a Bíblia de papel. Que você traz a sua Bíblia, vem andando com aquela Bíblia na mão, quando a pessoa olha, ela vê que ali vai um crente, um servo de Deus. Amém. Quando você bota, de repente, uma aliança, que hoje eu lembrei da minha, no dia que eu usei como exemplo eu não estava, e você intercedeu pela minha vida e eu continuo vivo, posso ouvir um glória por conta disso. Você quando bota, você está rindo que não foi contigo, tá? Que eu falei, quando você bota a aliança, fiz assim, cadê minha aliança? Onde é que estava? Aí dá problema. Mas o Wellington, ó... Mas o inimigo ainda está furioso. Você vê que ele não esquece, ele vem, ele acusa. E aí, querido, peraí, deixa eu pregar. Aí, você quando bota uma aliança, você está falando para as pessoas: olha, eu sou casado. Amém, aleluia. E aí, quando você pegava, por exemplo, um cego, você botava uma capa nele, de uma determinada coloração. Quando as pessoas de longe olhavam um cidadão com a capa daquela determinada cor, assim como é hoje em dia, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que tem uma arma na cintura e está colocado ali com um uniforme cinza, você sabe, olha, ali está um policial militar. Naquela época não era muito diferente. A capa simbolizava, de repente, alguma debilidade que a pessoa tinha. Esse cego, então, ele tinha uma capa. E essa capa fazia a referência à situação a qual ele enfrentava, que era de deficiência visual. Então, naquela época, existia essa situação que as pessoas, elas portavam as suas capas, e essas capas davam a ela uma alcunha, davam a ela uma desinência, davam a ela um pertencimento. A capa dizia se aquela pessoa era um profeta, se aquela pessoa era um apóstolo, por exemplo, se aquela pessoa era um doutor da lei, se aquela pessoa era um cidadão comum, e assim por diante. E a partir do momento que o impuro, ele começa a receber a pureza, a partir do momento que o impuro recebe um propósito sobre a vida dele, ele que não é merecedor de nada, ele começa a receber a vestimenta daqueles homens que simbolizavam alguma coisa. É como se Deus estivesse falando naquele momento: olha, ele é impuro sim, mas ele vai ser promovido a algo que vai além da natureza dele, porque ele vai começar a receber capas das pessoas que estão ao redor dele. Queridos, quando Jesus Cristo te lava, quando Jesus Cristo te molha no sangue do Cordeiro, você é promovido também. Promovido a quê? De criatura para filho, queridos. Hoje você não está mais entregue ao acaso. Você recebeu, não foi uma capa, foi uma coroa. Coroa de quê? De herdeiro do reino celestiais. Você recebeu também a alcunha de filho. Filho de quem? Do autor e consumador da sua fé, é saber, Jesus Cristo. Você não está mais entregue ao acaso. Você
recebeu uma capa, um anel, uma sandália, uma coroa sobre a sua cabeça. Mas deixa eu te dar uma notícia, nada disso foi conquistado por você não. Foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a graça incorruptível foi recaída sobre a sua vida. E hoje, independente das acusações que façam, porque entenda, tentaram libertar aquela criatura, alguém chegou e falou, você vai aonde com ele? E alguém falou, olha, o Senhor mandou levar na presença dele. Existem situações que Deus quer quebrar na sua vida, e que quando ele começa a quebrar, alguém se levanta e fala assim, você está indo aonde? Você está indo resolver o quê? Porque quem te vê preso, quer continuar te vendo preso, mas quando o rei chama, as cadeias são quebradas, você recebe capa, você recebe coroa, você recebe a bênção do seu pai, e por mais que alguém se levante falando, você vai aonde? Você não se justifica falando o seu nome não, porque quando perguntaram para aqueles homens, você vai aonde? Ele falou, o Senhor pediu que eu fizesse isso. Quando alguém te pergunta, você vai aonde? Você fala, olha, eu estou debaixo do direcionamento do Deus a quem eu sirvo, eu estou debaixo daquilo que o Senhor falou que eu fizesse, e você nessa noite veio à casa do seu pai, porque Deus falou no seu coração, o Espírito Santo de Deus soprou no seu ouvido, e você vai dando glória aí, queridos, porque você está debaixo do propósito, daquilo que o Senhor colocou na sua vida. E se alguém te perguntar, você está indo fazer o quê? Você fala, estou seguindo a ordem que o Senhor me deu, e eu estou fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer, porque hoje em dia existe uma autoridade revelada sobre a sua vida, que só quem pôde te dar foi o Rei que te chamou um dia, querido. E queridos, quando Ele faz isso comigo, contigo, existe algo que é entregue nas nossas vidas, existe algo que é dado, e como eu disse anteriormente, aquele impuro não poderia entrar sequer pelos portões daquela cidade. Mas agora aquele impuro, ele tinha um propósito, ele tinha algo para fazer, ele tinha um motivo para que tudo aquilo acontecesse. E quando ele adentra as portas da terra, da cidade de Jerusalém, as pessoas olham para aquela situação e veem Jesus Cristo adentrando naquele lugar. E as pessoas que ali estão, como eu disse anteriormente, começam a glorificar ao nome do Senhor que ali está. Ninguém mais liga acerca da impureza daquela criatura que ali está. Quando Deus entra na minha e na sua vida, Ele começa a fazer obras que as pessoas ficam interessadas, não naquilo que você é, mas naquilo que você carrega contigo, queridos. Ninguém estava se importando com aquela situação. As pessoas só se importavam com aquilo que estava sendo carregado, queridos. E aí, de repente, a gente se esquece disso. A gente esquece que aquilo que nós carregamos é mais importante do que aquilo que nós somos. Que aquilo que nós estamos demonstrando para a pessoa é mais importante do que aquilo que nós somos, queridos. E eu não sei se você sabe, mas se você sabe, de repente você se esqueceu, queridos. Você carrega algo especial dentro de você, que é a presença de Jesus Cristo, queridos. Então aproveita, sacode esse irmão que está do seu lado e fala para ele, olha, importante é aquilo que você carrega e não aquilo que você é, queridos. Importante é aquilo que você carrega, que é a presença do Rei Todo-Poderoso Jesus Cristo. E as pessoas começam a olhar para aquela situação, e você já teve a oportunidade de ver até isso em filmes. As pessoas começam a colocar as suas vestimentas no chão, as pessoas começam a colocar ali ramos sendo balançados, as pessoas começam a gritar, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, e naturalmente que todas as glórias são para Jesus Cristo, e você pode dar um glória aí no seu lugar também. Mas aquele que carrega Jesus Cristo, ele acaba por passar por aquela mesma via que Jesus está. E aí, queridos, ele acaba por passar pelas situações que Jesus Cristo permite que ele passe. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas deixa eu dar aqui um exemplo. Você, por exemplo, lá de onde você veio, de repente alguém olhou para você e falou assim, olha, você não tem capacidade, você não tem direito, você não tem deveres, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas porque um dia Jesus Cristo começou a morar dentro de você,
você começou a adentrar lugares que você jamais imaginou que você iria estar. Quando aquela criatura entra, e aí já é minha cabeça meio de maluco, né? Quando ele entra por Jerusalém, ele deve ter entrado e pensado assim, caramba, eu nunca ia poder entrar aqui. Eu nunca ia poder passar por essa cidade. Eu nunca ia poder sequer pisar em cima dessas capas que estão botando aqui no meu caminho. Mas porque eu tenho Jesus Cristo comigo, eu estou passando por isso tudo. Um já deu aleluia, porque entendeu o que o Espírito Santo está falando. O outro ali entendeu também e deu glória. E conforme você vai entendendo, você vai erguendo as suas mãos aos céus, porque você vai compreendendo que você entra em lugares não aquilo pelo que você fez ou porque aquilo que você é, mas é porque Jesus Cristo entrou na sua vida um dia e te deu um propósito, te deu valor. Você olha e fala, não era para eu ter isso, não era para eu fazer aquilo, mas Jesus Cristo entrou na sua vida e falou, por minha causa, não é por conta dela, por minha causa, não é por conta dele. E você vai dando glória aí, porque o seu Redentor vive e te viu um dia e falou, eu vou entrar nessa vida e vou fazer a diferença na vida dele e na vida dela, não por aquilo que ela é, mas por aquilo que eu, o Cristo, sou. E você vai dando uma salva de palmas ao Senhor, e junto com essa salva de palmas você dá glória, você dá aleluia, e vai se colocando de pé aí no seu lugar, exaltando ao nome do Cordeiro e a Ele que é todo poderoso. E deixa, se coloca de pé aí, crente. O irmão está com dificuldade, agarra nele, bota ele de pé, porque o Espírito Santo quer te fazer uma pergunta nesse final. Entenda bem que essa história ela é contada vezes após vezes. Mas existe um determinado momento que o Cristo se separa da criatura. Ele entra na cidade, ele cumpre o propósito, ele faz o que havia de ser feito e ele se separa da criatura. E depois que Cristo depois que Cristo se separa daquela criatura, você começa a folhear os evangelhos, livro de Atos, e você não vê mais uma menção àquele ser. Porque tudo o que acontecia, tudo que foi posto na vida dele, aconteceu porque Jesus Cristo estava junto com ele. O que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você é que você é importante. Eu posso ouvir um glória? Você tem valor, eu posso ouvir um aleluia? Você faz coisas que você jamais imaginou de fazer, eu posso ouvir um amém? Mas isso só acontece enquanto você está junto de Jesus Cristo. Aleluia. Se você se separar igual essa criatura fez de Jesus Cristo, você não encontra uma menção dele mais em lugar nenhum. Porque a importância dele não era ele, era o Cristo a quem ele carregava. Queridos, hoje você é o que você é, até o Ivan ficou de pé. Quando o Ivan ficar de pé é porque o culto está bom. Querido, você tem importância na sua vida e você é alguma coisa que você é, porque Jesus Cristo está junto contigo e você tem carregado alguém importante junto contigo. Por mais que as pessoas de repente digam que não, você não tem valor, o teu valor está atrelado ao Cristo a quem você serve. Olha para esse crente aí do seu lado, já vai dando a mão para ele e fala assim, olha, você sem Cristo não é nada, querido. Amém, Jesus. Olha para ele aí e fala, jumentinho, você quer carregar Cristo? Queridos, entenda bem, queridos. Enquanto nós estivermos juntos com Jesus Cristo, existe um propósito sobre a nossa vida. E quando, queridos, nós nos separamos daquele propósito que é o Cristo vivo sobre as nossas vidas, não existe porquê nem para mim e nem para você, querido. E por que você está de mão dadas com esse irmão nessa noite? Porque você vai orar por ele, para que a fé dele seja fortalecida e que ele, que já entendeu que o valor dele está debaixo de Jesus Cristo, consiga se manter debaixo do propósito. Pai querido, Deus amado, nós queremos orar, Pai, por esse irmão que está do meu lado direito. Deus querido, Pai amado, por mais que as pessoas de repente digam que não, existe um propósito sobre a vida dele, existe um propósito sobre a vida dela, existe algo que o Senhor reservou sobre a vida dele e que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para que ele possa exercer. Deus querido,
Pai amado, muitos olhos falam não pode, muitos olhos falam não tem jeito, muitos olhos dizem não, ele está preso, aprisionado. Ah, mas querido Jesus, o Senhor olhou para essa vida dessa irmã, o Senhor olhou para a vida desse irmão e libertou ele mais uma vez e deu um propósito. Então, Pai querido, por mais que digam que não pode, ela pode sim, Pai, porque o Senhor escolheu um determinado dia, que o Senhor possa fortalecer a fé dela para que ela possa cumprir o seu querer e teu ide. Pai querido, nós queremos orar por esse irmão que está do outro lado, que tem o mesmo pensamento, que não pode, que não é digno, que olha para a sua situação e pensa, mas Deus quer falar comigo, Deus quer habitar dentro de mim, o Espírito Santo. Pai querido, trabalha nessa vida porque ela pode, querido, trabalha nessa vida porque ele pode. Eles foram escolhidos por um Deus Todo-Poderoso que olhou para ele em determinado dia e falou, traz ele aqui para mim que eu quero falar com ele. E mesmo sem entender, nós nos colocamos debaixo da presença desse Deus, nós nos colocamos debaixo, Pai, daquilo que o Espírito Santo queria fazer, e hoje estamos aqui, Pai, debaixo da tua presença. Solte a mão do seu irmão, erga as suas mãos ao céu. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai, nós damos toda a honra e toda a glória a ti. Abre os seus lábios nessa noite, começa a glorificar e começa a dizer, bendito é o Rei, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, porque ele te escolheu um determinado dia. O Espírito Santo de Deus fez uma obra na sua vida, ele te resgatou, te deu um propósito, te deu um porquê, e mesmo sem entender, Pai querido, nós valorizamos a tua presença na nossa vida, Pai, porque nós entendemos e sabemos, Pai, que sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Sem ti, Pai, não existe propósito para mim. Então, Deus, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos nessa noite, nós te bendizemos, Pai, e nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, ser conosco, Pai, muda a nossa história, Senhor, faz o impossível na nossa vida. Um dia o Senhor nos resgatou, Pai, o Senhor nos deu um novo propósito. Então, Deus Todo-Poderoso, que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, Pai, que teu Espírito Santo, Pai, possa quebrar as amarras, Pai, que teu Espírito Santo nos dê um propósito, Pai, que nós possamos entrar em lugares que não são para nós, Pai, mas que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Bendito Deus, Pai, nós glorificamos teu santo nome, Pai, nós erguemos uma bandeira nesse lugar, Pai, porque não existe outro Deus além de ti, Pai, que guerreia as nossas guerras, que nos faz um vencedor, Pai, que quebra as amarras, que nos cura, Pai, e que faz o impossível. E que impossível é esse? Nos transportar para o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo, e nos chamar de filho, nos lavar no sangue do Cordeiro. Não existe obra maior do que a salvação sobre as nossas vidas. Então, Pai querido, recebe a nossa adoração, recebe o nosso glória a Deus, recebe o nosso aleluia, recebe o nosso levantar de mãos em sinal de rendição ao bendito Rei que vem em nome do Senhor. Porque, Pai, nós sem ti nós nada podemos fazer, não existe vida fora do seu arraiar. Então, Pai querido, ser conosco em cada momento, ser conosco em cada situação, Pai, ser conosco, Pai, e que teu Espírito Santo visite cada coração nessa noite, Pai, trazendo conforto, trazendo refrigério, trazendo propósito, Pai, falando às mentes, Pai, e Senhor, revelando aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Deus querido, por vezes nós não entendemos os teus planos, Pai, mas nós nos colocamos debaixo da tua vontade, para que seja feita a tua vontade na nossa vida, assim na terra como é no céu, Pai. Deus querido, Pai amado, trabalha nas nossas vidas, Pai, muda a nossa história, porque Deus querido, a história daquele foi mudada de um segundo para o outro, Pai. Ele estava parado num dia qualquer e alguém veio e quebrou as amarras. Então, Deus querido, quebra as amarras que prendem meu irmão, quebra as amarras que prendem a minha irmã. Senhor Deus Todo-Poderoso, libera a saúde, Pai, libera bênçãos financeiras, libera dons sobre essa vida, Pai, porque aquilo que o dinheiro pode comprar, Pai, nós podemos conquistar, Senhor, com a força que o Senhor desprende, mas os teus dons, Pai, só o Senhor pode dar, Pai. E é isso que nós clamamos ao reino do céu nessa noite. Derrama dos teus dons sobre a nossa vida, derrama dos teus dons sobre os nossos corações, e para louvor da tua glória, sê conosco, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, e você que crê, diga amém. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus.